Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o pastor Osias e estamos juntos para mais um devocional baseado no livro Um Mês para Viver, de Chris e Carrie Schock, onde nós estamos aprendendo a viver uma vida sem arrependimentos. O princípio fundamental é dar prioridade àquilo que é essencial para a nossa vida plena. A primícia básica é: se você tivesse apenas um mês para viver, como você iria viver esses dias? E hoje nós vamos estar refletindo sobre o dia 17, que tem por título GPS, Encontrando o Rumo. Esse capítulo nos convida a refletir sobre como podemos encontrar a nossa direção na vida através da sabedoria e da condução de Deus. Prepare-se para uma jornada de descoberta e inspiração. O texto que é base para a nossa reflexão está no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse texto nos convida a estarmos deixando Deus dirigir, conduzir a nossa vida, de maneira que nós possamos caminhar na direção certa. Hoje é muito comum nós sermos conduzidos pelo GPS. É um aplicativo que nos direciona a encontrarmos o caminho quando estamos em uma viagem ou em direção a um destino que não conhecemos muito bem. Antigamente, as pessoas usavam mapas, bússolas. A realidade é que nós sempre precisamos de algum mecanismo que nos aponte a direção. Caso contrário, nos perdemos no meio do caminho e não conseguimos encontrar o destino para o qual estávamos indo. E às vezes na vida nós vivemos assim também. Nos sentimos perdidos, sem rumo, sem direção, sem saber o que o futuro reserva para nós. Somos marcados pela ansiedade, pela angústia, pela falta de expectativas. Nos encontramos muitas vezes encruzilhadas e não temos os mecanismos para saber o que cada decisão que iremos tomar vai trazer sobre nós como consequência. Mas temos boa notícia, e a boa notícia é que Deus está pronto para nos conduzir. Deus está pronto para nos orientar. Nós precisamos apenas buscar essa orientação, ouvir o que Deus tem preparado para nós e caminharmos nessa direção. O que significa realmente encontrar o nosso rumo? Como podemos confiar no GPS divino em nossas vidas diárias? Para encontrar o nosso rumo, nós devemos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Isso envolve fé. Crer que Deus está cuidando de tudo e Ele consegue antever tudo o que está diante de nós e Ele já sabe qual é o caminho certo. A segunda coisa envolve oração, meditação, reflexão da sua palavra. E também estarmos atentos às circunstâncias e às pessoas ao nosso redor. Quando buscamos a direção de Deus, Ele nos guia por caminhos que muitas vezes não conseguimos ver sozinhos. Lembre-se, a jornada pode ser tão importante quanto o destino. É através dela que nós crescemos e aprendemos. Não sei se você já leu Alice no País das Maravilhas ou viu algum filme, mas tem uma cena que é muito interessante, que é quando Alice está perdida caminhando por uma estrada e ela encontra Chester, o gato, e ela pergunta para ele qual é a direção certa. Eu preciso encontrar um caminho para seguir. E diante dela tem um poste apontando para várias direções. E ela então entra em desespero e vira para Chester e diz: qual o caminho certo? Como eu vou chegar no lugar certo? E Chester então pergunta:
você está indo para onde? E ela responde: não sei, não conheço esse lugar. Então ele dá um sorriso e diz para ela: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Sabe, muitas pessoas estão se decepcionando e vivendo a vida aquém daquilo que elas poderiam viver, vivendo abaixo da sua potencialidade, simplesmente porque elas não sabem para onde estão indo. Deixe que Deus conduza a sua vida. Deixe que Deus te diga qual é o destino que está preparado para você, porque Ele já sabe de antemão que destino é esse. Jeremias capítulo 19, o Senhor diz: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos não de morte, mas planos para dar a vocês prosperidade e um futuro. Então acredite nisso, Deus tem um plano, existe algo traçado para nós. E não permita, como diz o texto que nós lemos, que o seu próprio entendimento, seu próprio conhecimento que é falho e limitado, te impeça de alcançar aquilo a que você está destinado. Vamos então ver algumas dicas práticas que poderão nos ajudar a encontrar o nosso rumo. Se você tivesse 30 dias para viver, como você conduziria a sua vida? Primeiro, ore diariamente. A oração é a nossa linha direta com Deus. Reserve tempo todos os dias para buscar o Senhor em oração. Cultive o hábito de entrar no lugar secreto, de fechar a porta, deixar tudo lá fora e entrar na presença de Deus. Lá no lugar secreto Deus te encontra. Lá no lugar secreto Deus fala ao seu coração e manifesta para você a vontade dele. Segunda coisa, estude a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de instruções. Uma coisa que é fato notório é que brasileiro não gosta de ler manual de instrução. Vamos lá e compramos um aparelho novo e chegamos em casa, tiramos da caixa e antes de qualquer coisa, enfiamos na tomada. Não paramos para ler as instruções e vamos tentando pelo meio do caminho fazer com que funcione, e quando a gente encontra algum problema, aí sim a gente vai para o manual. Na realidade, esse manual existe por uma razão: para colocar para nós aquilo que o fabricante definiu como sendo a maneira correta de usar aquele aparelho. É assim que Deus faz conosco também. Então, ler o manual deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos fazer ao adquirir um aparelho diferente. Da mesma forma que a Bíblia, a palavra de Deus, é o manual para a minha e para a sua vida. Nós precisamos ler as Escrituras e meditar para que tenhamos sabedoria e discernimento e caminhemos de acordo com aquilo que Deus está preparando para nós. A terceira coisa é escute a sabedoria dos outros. Converse com pessoas mais experientes que você. Hoje as pessoas vivem muito no isolacionismo, no individualismo, não querem saber de ouvir os mais experientes, de receber orientação. Não temos todas as respostas, mas existem pessoas que já passaram por esse caminho antes de nós. Lembre-se que o princípio que rege essa etapa do nosso desenvolvimento é aprenda com humildade. As pessoas com mais experiência, com mais sabedoria, com mais discernimento do que nós, eles podem oferecer perspectivas valiosas para a nossa vida cotidiana. Quarto lugar, preste atenção nos sinais. Esteja atento às circunstâncias e ao que Deus está dizendo através delas. Muitas vezes a sinalização está na nossa frente, dizendo: olha, esse caminho não vai dar certo, essas amizades não são as melhores, essa atitude não vai trazer um bom resultado, essa perspectiva está te enganando. E por não percebermos
os sinais, as placas, os indicativos, nos perdemos. Deus se utiliza de eventos cotidianos para colocar diante de nós sinais claros do caminho que devemos seguir. Só é preciso que nós estejamos atentos a esses sinais. E em quinto lugar, confie no processo. Acredite que a direção de Deus pode não ser imediata, mas a conclusão vai ser aquela que vai nos abençoar. Tenha paciência, permaneça aberto às mudanças, se fortaleça no caminho, busque resiliência. Não deixe que as dificuldades, as crises e as barreiras te afastem do rumo certo. Jesus, ele diz que o caminho que leva para a salvação é apertado e poucos são os que encontram esse caminho. Mas como é largo e espaçoso o caminho que leva para a perdição, muitos são os que caminham por ele. Então é muito fácil se entregar às propostas do mundo, às mentiras que tentam nos enganar, às amizades que tentam nos conduzir para o caminho errado. Fique firme naquilo que Deus está te direcionando. Lembre-se, assim como o GPS precisa de uma fonte de energia, nós também precisamos de uma conexão com Deus. Quando estamos conectados com o Senhor, recebemos dele a direção que necessitamos. Que possamos sempre buscar a sua orientação e confiar que ele nos levará ao nosso destino designado. Não importa onde você esteja agora, Deus tem um plano para você. Amém? Feche seus olhos, abra o seu coração. Pai, obrigado a Deus porque o Senhor nos conduz. A tua palavra, ó Pai, o teu Espírito, nos direcionam para o caminho certo. Que nós sejamos sensíveis àquilo que o Senhor tem falado e mostrado para nós. Não permita, ó Deus, que nós nos percamos nesse projeto, mas que nós possamos, com força, fé e convicção, caminharmos firmes. Guarda-nos assim, ó Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você tem sido abençoado por esse canal, não deixe de curtir, compartilhar com pessoas que precisam também ouvir essa mensagem. E deixe o seu comentário. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Você vai estar nos ajudando muito. E amanhã estaremos juntos para mais uma caminhada nessa jornada de fé. Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no seu coração e até lá.